Temos que lembrar que quando Jesus ficou maravilhado com a fé do soldado gentil, a gente não pode esquecer isso. Lá em Mateus capítulo 8, do verso 10 ao verso 12, ele diz assim: Em verdade vos digo a você, eu não encontrei tanta fé nem mesmo em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E essa declaração de Jesus levantou um estádio, né? A ideia de sentar com Abraão, Isaque e Jacó para sentar e comer com um gentil era um tabu assim fora do normal, a não ser que a pessoa tivesse sido convertida à fé judaica. E isso prova lá em Atos 10, verso 28, que era uma coisa muito difícil. Diz assim: E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha só que coisa maravilhosa. A parábola lá do homem rico e Lázaro também é interessante. Os judeus eles sabiam da palavra, mas eles não compartilhavam com os gentios. Os gentios ali famintos da verdade, mas eles não compartilhavam. Depois você dá uma lida lá em Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Por isso que diz lá, Jesus fez aquela exclamação. Por isso que eles são expulsos do reino. Mas Lázaro, que representa os gentios, aquele que está do lado de fora do portão, com fome, comendo as migalhas da verdade, esse permanece no seio de Abraão. A gente era sustentado por migalhas, pois a gente é chamado por Cristo. E agora a gente vai entrar também numa parte muito relacionada aqui ao templo, a um novo templo. Se a gente quer tirar aí o nevoeiro aí que tem em torno do tema profético de Israel dos nossos olhos, a gente tem que aí também considerar o templo judaico. Porque muitas pessoas têm focado aí a sua atenção em um cumprimento literal, esperando aí um antigo templo judeu para ser reconstruído. Embora seja construído ou não, mas o que as escrituras dizem a respeito disso? Que a verdadeira profecia, a verdadeira interpretação da profecia diz: é um templo literal? Por mais que eles construam, mas é a verdade? É o que nós vamos tratar a partir desse tema. Tem aqui até uns escritores aí que falam a respeito dessas coisas. Eles escreveram aí, são alguns contemporâneos aí chamados cristãos sionistas. Eles escreveram aí sobre essa reconstrução. Vou citar aqui uns nomes aí desses escritores: Thomas Ice, Randall Price, Grant Jeffrey, Hal Lindsey, Tim Lai, Dave Hunt e John Higg, o famoso John Higg, que tem falado aí sobre as luas de sangue, que aliás temos aí vídeos maravilhosos, mais uma vez aí relembrando, gravados por homens de Deus mesmo, irmão Luiz Fernandes, o irmão Neemias e outros irmãos aí, falando a respeito desse tema. E a venda desses livros aí, desses homens, excedem aí mais de 70 milhões em mais de 50 idiomas. E isso mostra aí que o ponto de vista desses caras aí tem aí alarmado muita pessoa, tem levado muita pessoa com ele, porque eles são extremamente influentes, né? 70 milhões?
Então não pode ser simplesmente descartado, porque são milhões de pessoas que entram nesse samba do crioulo doido aí. É uma proporção aí significativa de evangélicos carismáticos, pentecostais, fundamentalistas, que endossam aí essa visão, que compartilham a mesma visão desses homens. E dessa forma, o diabo tem mal direcionado aí o foco de Israel espiritual para as manchetes literais, né? Relativas aí ao Oriente Médio de hoje. E ele tem confundindo muitas pessoas sobre o assunto do templo. E a maior parte dessas especulações para um templo aí reconstruído a partir de uma referência vaga no Novo Testamento, que é o poder do anticristo, né, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:3, onde a gente lê: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, com essa história aí, com esse versículo, as pessoas imaginam a construção de um templo e o anticristo chegando lá e sentando, sendo que a gente já viu que as coisas foram levadas para o lado espiritual. E desde que os romanos destruíram aí o último templo judaico, no ano 70 depois de Cristo, muitos supõem que para ser o anticristo, uma pessoa tem que sentar, na opinião delas, essa pessoa tem que se assentar no templo e esse templo terá que ser reconstruído. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, vamos saber a respeito da casa espiritual, para a gente poder jogar por terra o que é errado, né? O que é engano. Pouco antes, para a gente entender, a gente tem que ir no Antigo Testamento. Pouco antes de Davi morrer, ele queria construir um templo permanente lá em Jerusalém. Mas sendo que o profeta Natan, ele disse lá para Davi que ele não seria capaz de construir o templo, ele não podia construir essa casa para Deus, mas que Salomão ia construir. Lá em 1 Crônicas 17, verso 11 e verso 12, relata assim: e ele deve vir a passar quando os teus dias se expirou, em que hás de ir para estar com os teus pais, em que levantarei a tua descendência depois de ti, que será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Ele me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Mais tarde, um pouco para frente, né? Davi disse que o Senhor lhe disse: teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios. Isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 6. Mas isso aí é um exemplo assim claro, né, nas escrituras, que ela tem aplicação dupla. A história registra que Salomão era o filho de Davi, e que ele construiu o templo físico. E no Novo Testamento? No Novo Testamento diz que Jesus era o verdadeiro filho de Davi, que foi a construção de um templo e de um reino que ia durar para sempre. E Jesus, como a gente já viu no início, Jesus ensinou claramente que ele tinha vindo a transferir a atenção do edifício físico de adoração a algo maior, que era o quê? O seu corpo, a igreja. Vamos ver? João 2, a partir do verso 19 até o verso 21, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram então os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. É a profecia de Jesus. A profecia de Jesus aí sobre o orgulho da nação judaica e da destruição do templo. Mas isso causou lá a rejeição mais intensa do seu ensino, né? O povo ficou ali
louco. E a gente pode ver lá em Mateus 23, verso 38, alguns pontos aí altos dessa verdade, né? Diz assim, Mateus 23, verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele estava falando do templo. Lá em Mateus 24, verso 1 e verso 2, ele diz: E Jesus saindo e se afastava do templo, e seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E Jesus lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade, eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Lá em Marcos 14, verso 58, Jesus também fala algo a respeito disso. Diz assim: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei esse templo que é feito com as mãos, e em 3 dias edificarei outro feito sem mãos. O que Jesus estava querendo dizer com isso, irmãos? Marcos 15, verso 38, ele diz assim: E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E quando Jesus estava lá pendurado na cruz, os escarnecedores, eles lembraram, né, dessas coisas. Porque em Mateus 27, verso 40, diz assim, ó, os escarnecedores: Tu que destróis o templo e edificando-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas de que templo Jesus estava falando, meus irmãos? É claro que ele não estava falando da reconstrução do templo físico. Ele estava falando do templo espiritual. Ele queria construir um templo espiritual. E quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, os primeiros discípulos foram excomungados. Aí a gente encontra aí a diferença em comum entre os primeiros crentes, quase todos os judeus, que é a respeito do templo judaico. Porque eles sabiam que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. E que o templo judeu, ele foi projetado para poder acomodar o sacrifício de animais. Os escritores do Novo Testamento, eles viram o templo como algo irrelevante. Eles reconheceram o estabelecimento de um novo templo espiritual, de um sacerdócio também espiritual. A gente tem prova nas escrituras a respeito disso, vamos ver? 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, verso 16 e verso 17. Diz assim: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, que sois vós. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: Eu habitarei neles e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados, é claro, os crentes daquele tempo, eles entendiam o que Jesus estava ensinando. Ali os discípulos que foram ali excomungados do templo, eles entendiam. Em Efésios 2, do verso 19 ao verso 22, diz assim: Agora, pois, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quem é o templo, irmãos? Para quem Jesus estava direcionando? O que ele estava querendo dizer com aquilo? Está claro nas Escrituras. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, também diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembra o que Paulo fala a respeito do culto? Lá em Romanos, no capítulo 12, porque Pedro está falando ali a respeito do sacrifício, não é?
Mas Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele fala também a respeito disso. Ele diz assim, Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só o que Paulo diz. Pedro fala lá em 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí vem Paulo e fala uma coisa dessa maravilhosa em Romanos 12,1, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, não um sacrifício morto de animais, como era na lei cerimonial. Mas, infelizmente, mesmo depois de Deus fornecer todas essas evidências bíblicas, que são claras, que seu templo hoje é espiritual, a igreja, muitos cristãos estão aí esperando os judeus para reconstruir um templo físico no local, lá na Mesquita de Omar, no Domo da Rocha. As pessoas estão aguardando. Também onde é conhecido como Monte do Templo. E também muitos aqui, ainda mais aqui nos evangélicos, falando que a igreja somos nós. Templo de pedra não salva ninguém. Não salva ninguém, está muito claro. Assim, não tem uma profecia, não tem promessa ou mandamento na Bíblia que diz que o templo seria reconstruído novamente depois que os romanos destruíram. Não tem isso. Embora ele possa ser reconstruído. Mas a profecia de Jesus é a seguinte, que não se assenta uma pedra em cima de outra. Quando ele diz isso, amados, é de um tom extremamente final. Aquilo ali acabou. E aquilo ali acabou. Aí eu pergunto, então o que significa, você também pode perguntar, o que significa o versículo 4, lá em 2 Tessalonicenses 2,4? O que significa? Quando ele fala lá que o anticristo iria se assentar no templo de Deus. Bom, amados, então vamos ao entendimento, segundo o que a gente aprendeu com Jesus, o que é templo, o que somos nós. Segundo o que nós aprendemos com Jesus, a gente sendo o templo do Espírito Santo, essa profecia, ela se cumpre tendo a figura do bispo de Roma como homem do pecado. Ele que usurpa o título aí atribuído unicamente a Deus, ele se autodenomina aí Papa, que é pai, sobre todo o cristianismo. Não sei se você sabe que Papa significa pai espiritual, e de modo que todas as denominações se referem a ele como Papa. Todos que se referem a ele como Papa têm a pessoa dele como pai espiritual, ou até mesmo aos seus representantes, seus subordinados, que o tem como padre, que é pai. Mas Jesus, ele foi muito claro, irmãos, quando ele disse o que está escrito lá em Mateus 23, verso 9, que diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que estás nos céus. E segundo a Bíblia, a expressão santuário de Deus, ela se refere ao nosso corpo. Como a gente viu lá também em Coríntios, como a gente já viu apresentado ali nos ensinamentos de Jesus. Nesse caso, quem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, obtendo-se como se fosse o próprio Deus, é ninguém menos que Satanás. Em lugar de permitir que, através da influência do Espírito Santo, tenha acesso ao nosso coração, conforme a promessa que está lá em João 14, 23, que nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Essa é a promessa. Ao invés da gente deixar que essa promessa se cumpra em nossas vidas,
Muitas das pessoas elas caem nesse engano. Aí Satanás vem e se apresenta aí como um terceiro Deus, chamado aí o Espírito Santo. Aí ele assume o trono do coração das pessoas, numa contrafação espiritual, tá? Que deixa até Cristo de lado, deixa Cristo do lado de fora, que é exatamente a condição de Laodiceia, uma igreja enganada por um falso espírito, que a ilude, fazendo-se imaginar rica e poderosa, enquanto ela rejeita a presença de Cristo em seu interior e se deixa enganar pela contrafação da chuva serôdia. Você pode ver isso lá em Apocalipse 3:20 sobre Laodiceia. E não é sem razão, né, que a gente vê lá Jesus se apresentando aos trinitarianos de Laodiceia como um princípio da criação. Ou seja, Cristo e Deus desbancando aí a trindade. Esse povo de Laodiceia acredita nessa tal trindade. E é onde Satanás entra para poder se apresentar e operar os seus milagres dentro de muitas igrejas. Ou seja, com seus enganos, com seus ensinamentos, ele se assenta no coração de muitas pessoas. Ou seja, a profecia dele se assentar no templo seria ele, com seus enganos, adentrar aos nossos corações. Que você não permita isso, amado. Não deixe que os enganos de Satanás venham enredar o seu coração, venham entrar no seu coração ao ponto de você crer mais ao engano do que na verdade. Porque Deus, ele permitiu a operação do erro, a operação do engano.